Participar da classe de professores tem sido um grande desafio, mas também um grande privilégio. Imaginar que, através das gravações, através da nossa participação de uma lição, pessoas em diversos lugares do Brasil e do mundo estão também usufruindo do estudo da palavra e conhecendo mais a respeito de Jesus. Então, louvo a Deus por essa oportunidade. São 3 anos agora, né, que estão completando essa classe, mas tenho certeza que enquanto Cristo não vier, essa classe vai continuar cumprindo a missão de levar a lição de uma forma tão gostosa, tão prazerosa, aí para a tua casa. Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Que bom que você está de volta para a gente aprofundar ainda mais nesse importante estudo da lição. E esse tema dessa lição está muito interessante, que está falando sobre a cosmovisão bíblica. Mas antes de começar esse estudo, claro, você já sabe, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal. E outra coisa importante, deixa nos comentários de onde você nos assiste, para que a gente possa ter uma dimensão aí do impacto dessa lição. E se você gosta, eu tenho certeza que você gosta, até porque você está aqui, compartilha. Eu vou manter o nosso desafio, tenho falado disso, 10 compartilhamentos para você, para cada um. Se cada um compartilha para 10, essa lição realmente vai impactar muitas pessoas. Tá? E eu gostaria de mandar um abraço especial aqui para você que já nos assiste. Eu queria mandar um abraço para Lucimara Gomes, de São Caetano do Sul, da região do Grande ABC, São Paulo. Um abraço especial também para Margarida Alberto, que nos assiste lá de Luanda, Angola, e também para Kimi Ribeiro, que nos assiste da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Várzea, em Recife. E aí, deixa eu apresentar para vocês, você já conhece, mas vou apresentar para vocês aqui os professores que estarão conosco ao longo dessa lição. Aqui ao meu lado está a Marlice, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui do Lago Sul. Olá! Nós temos aqui o pastor também, Davi Sabino, que é membro aqui da nossa igreja também. Alegria enorme estar de volta aqui. E a Geni, também, que sempre está conosco aqui, também é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui do Lago Sul. É muito bom estar aqui com vocês para estudar mais uma vez a Palavra de Deus. Muito bom. Eu sou Ricardo Vilela, ancião aqui da igreja. Vai ser um prazer passarmos essas horas juntos, esses momentos juntos. Eu vou pedir para que você agora curva a sua fronte para a gente falar um pouquinho. Vamos entoar uma oração ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos por essa oportunidade que estamos aqui, com o coração aberto, com a mente aberta para ouvir a Tua Palavra. Que o Seu Santo Espírito fale conosco e nos traga a transformação necessária para que a gente possa caminhar mais próximo do Senhor. Abençoe a cada telespectador, abençoe a família também de cada telespectador e que essas bênçãos de fato sejam sentidas neste momento, pela presença do Seu Santo Espírito, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A cosmovisão bíblica, e o verso para memorizar está aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. A lição aqui no sábado traz passagem do livro de Apocalipse que fala em 2 grandes globalizações. Anteriores à segunda vinda de Cristo, Apocalipse 13 descreve a globalização do erro, quando todo mundo se maravilhará e seguirá a besta que surgiu do mar. Apocalipse 14 destaca a globalização da verdade, quando o Evangelho eterno será pregado a cada nação, língua e povo. Durante tempos difíceis, qualquer vento de doutrina estará soprando e as pessoas se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas por meio de 2 grandes erros: a imortalidade da alma, a santidade do domingo. Satanás aprisionará o povo em sua armadilha, enquanto o primeiro levanta os fundamentos do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. E nessa semana nós estudaremos que nós devemos permanecer firmes na nossa crença e em toda a verdade que temos,
que inclui a natureza da humanidade e da morte, enquanto buscamos ser guiados pelo Espírito Santo com o propósito de estarmos prontos para o glorioso aparecimento de Cristo. E assim que nós vamos entrando na lição, e nós vamos começar já com o domingo, pastor, trazendo o modelo de Cristo. E aí eu pergunto para o senhor, quais são as 4 dimensões do crescimento de Jesus, mencionado na passagem de Lucas 2,52 e mais? Qual era o ministério tríplice de Jesus, citado em Mateus 4,23? E será que esse ministério pode ser realizado por nós também, pastor? Interessante essa lição da semana, né? E já começa assim com uma perspectiva muito interessante, porque coloca o que é mais importante, fundamental, que é o exemplo ou o modelo oferecido por Cristo, né? Quando nós olhamos para Jesus, a gente pode olhar para Ele e entender nossa própria vida e como poderíamos, né, seguindo esse modelo, estabelecer um processo que seja correto no desenvolvimento da nossa visão da vida, da salvação e de nós mesmos. Por exemplo, a Bíblia diz de Jesus, e por isso a gente se baseia nele, que havia no seu crescimento, no seu processo de desenvolvimento, um desenvolvimento harmônico entre faculdades diferentes. Ele não era só intelecto. O texto diz que ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça, ele crescia diante de Deus, ele crescia diante dos homens, fazendo-nos perceber que a vida é um conjunto de fatos que torna o processo de crescimento na vida equilibrado. Então, eu não posso, na minha vida, segundo o modelo de Jesus, me preocupar em apenas ser um intelectual, em cultivar apenas a minha mente. Eu também tenho que me preocupar com outros aspectos do meu ser. O físico, a saúde, o desenvolvimento nessa área. Eu também tenho que me preocupar com o meu relacionamento com as pessoas. Então, o autor da lição foi muito feliz. Ele colocou 4 aspectos, né? O físico, o espiritual, o social, que é a nossa relação com as pessoas, e o intelectual. Agora, você pergunta sobre o ministério de Cristo agora, do ponto de vista prático, né? Como ele desenvolveu, dentro dessa perspectiva, o seu trabalho como um mestre, como um professor, como um crente na palavra, né? Então, nós podemos pôr isso em prática hoje? Podemos sim. A Bíblia diz que Jesus ensinava, primeiramente, Jesus pregava, em segundo lugar, e que Jesus curava. A Igreja Adventista, por exemplo, se preocupa com isso, porque a gente tem que ter essa cosmovisão, essa visão ampla, não somente particularizada da vida de Cristo, mas em todos os aspectos do desenvolvimento da vida dele. Então, a gente preocupa-se em preparar as nossas gerações, as pessoas que entram em contato conosco e com a igreja, do ponto de vista intelectual, estudando a Bíblia. Nós temos escolas também para estudar a Bíblia e outros ensinos mais. Nós praticamos também o culto, né, que desenvolve a nossa sociabilidade uns com os outros e o nosso relacionamento com Deus, que é o espiritual. Também temos hospitais, clínicas, etc. Então, a igreja, dentro do modelo que ofereceu Cristo na sua vida, ela procura entrar nesse processo para desenvolver essa cosmovisão equilibrada da vida feliz. Muito bom, profundo, hein? Já começou com tudo a lição, né? E aí chegamos aqui na segunda-feira, Geni, a lição traz o tema de o corpo como um templo. E aí com base em 1 Coríntios 6, 19, 20 e também 10, 31, como o entendimento de que o nosso corpo é o templo do Espírito, né, do templo de Deus, e o templo do Espírito Santo pode influenciar positivamente o nosso estilo de vida. Nessas passagens que você citou aí, Ricardo, primariamente Paulo está falando sobre a necessidade da pureza sexual. Mas o princípio de honrar a Deus com o nosso corpo
é também aplicável em todas as áreas da nossa vida, né? Em muitas outras, como a alimentação, o nosso modo de falar. Nossa vida, ela foi comprada por um preço muito alto, que foi o sangue de Jesus na cruz. Então, quando nós temos isso em mente, que nós somos duas vezes de Deus, primeiro pela criação e depois pela redenção, nós temos o dever de cuidar do nosso corpo, de preocupar com a nossa saúde, de preocupar, é um dever moral, porque nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. E Paulo, ele tinha essa preocupação também. A gente vê o cuidado que ele tinha com Timóteo, né? Quando ele escreveu a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16, ele deu um conselho aqui para Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, quando nós cuidamos da nossa saúde, nós estamos cuidando, né, da nossa vida como um todo, nós estamos salvando não só a nós, mas nós também estamos ajudando para salvar os que estão próximos a nós. Tem uma história, um fato que aconteceu, um triste fato, com Robert Murray McShane. Ele era um jovem pastor escocês e quando ele estava à beira da morte, aos 29 anos de idade, ele falou com um amigo que estava próximo: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente eu matei o cavalo e agora não posso entregar a mensagem. Ele estava falando da vida dele, da saúde dele que foi destruída. Uma paixão por levar a mensagem que levou ao esgotamento físico. Então nós temos que estar atentos a isso, principalmente nós que estudamos a Bíblia, que procuramos viver de acordo com a vontade de Deus, temos que ter sempre e praticar os 8 remédios naturais, né? Que aí nós vamos ter boa saúde mental, boa saúde física e principalmente boa saúde espiritual, que é o que rege toda a nossa vida. Amém. E isso é muito importante, né? Entrando aqui na terça-feira, antes de entrar, um dado curioso. Nós estamos em 2022. Em 2020, o mundo atingiu uma marca que foi terrível, que a depressão ela atingiu foi a segunda maior causa incapacitante de doença no mundo. E recentemente saiu um dado da Organização Mundial da Saúde dizendo que em 2030 ela será a primeira. Então nós percebemos que realmente as doenças emocionais e tantas outras síndromes metabólicas, todas elas vão crescer de maneira assustadora e de uma maneira muito rápida. E na lição, o autor traz, Marlice, o texto de Marcos 7, 21 e 22, que diz que do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Isso significa que a mente precisa ser transformada para que o comportamento seja de fato alterado. Isto posto, o que significa ter a mente de Cristo? Pois significa ter a mente de Cristo justamente estar unido a Cristo, né? Você só pode ter a mente de Cristo quando você está unido a Ele. E aqui no livro Mensagens Escolhidas, na página 337, diz exatamente isso. E depois diz assim, ó: podemos vencer a tentação somente pela graça de Deus. E no nível de pensamentos e intenções devemos reivindicar a promessa para que dominemos os pensamentos pecaminosos. Então, aqui, Ricardo, está a fórmula, né? Nós precisamos dominar a nossa mente. Se nós estivermos unidos com Cristo, nós vamos conseguir dominar a mente, né? E a nossa mente, ela também vai ser transformada. Mas como que a gente faz para ficar do lado de Cristo? Como que a gente chega nesse nível de estar perto de Cristo, unido com Ele, né? A gente já sabe, mas nunca é demais falar, né? Então, a gente tem que buscá-lo a cada dia. O fato da gente buscá-lo vai nos tornando cada vez mais perto dele. Nós temos também que conhecer a Deus. Como? Por meio de estudar sobre Ele, né? A gente busca, a gente estuda sobre Ele, a gente convive com Ele, né? Tudo isso é necessário para que possamos estar unidos com Ele.
né? E outra coisa também muito importante é você falar dele para as outras pessoas. Isso vai aumentar o nível de conhecimento, vai aumentar a sua convivência com ele. Então, tudo isso é necessário. E quando nós fizermos esses passos aqui, aí sim, nós vamos estar unidos com ele. Aí nós vamos cuidar melhor do nosso corpo. Se a nossa mente ela estiver equilibrada por estar unida a Cristo, dificilmente nós vamos ser pegos, se não fomos pegos até agora, em 2030, né? Com a doença da mente, as doenças da mente. Ou se chegar até nós, nós vamos ter mais equilíbrio para sair da situação, né? Porque quando nós oramos a Deus, quando nós temos um relacionamento bem de vínculo com Ele, isso turbina até o fato da gente melhorar do nosso tratamento, turbina o nosso tratamento, né? Então, às vezes a gente precisa, é necessário às vezes a gente fazer uma terapia, às vezes é necessário tomar um remédio, mas se nós estivermos com Deus, tudo isso vai ser turbinado. O remédio vai fazer efeito com mais facilidade, a terapia vai resolver de forma mais rápida até. Então, para mim, não tem nenhuma fórmula diferente dessa, né, que a gente já conhece, que é estar unido a Ele, para ter a mente dele, pensar como Ele. A base é Cristo. E hoje a gente está vivendo uma das maiores crises de lideranças mundiais. Onde a gente olha, a gente não vê líder que nos inspira. E as pessoas estão em redes sociais buscando o quê? Seguidores, né? Buscando influenciadores. E conseguem, né? E conseguem. Bastante seguidores, né? Então não se iluda, né? Se você quer um influenciador para a sua mente, é Cristo. Copie a mente, copie o caráter, copie a personalidade dele e aos poucos você vai se transformando nisso. E não tem jeito, não tem outro lugar para a gente se aprofundar nessa mente, no caráter e na personalidade do que aprofundando nas Escrituras Sagradas. E aí chegamos na quarta-feira, pastor, nós temos aqui a lição, traz o tema a orientação do Espírito. E o autor diz que o Espírito ele é o agente que derrama amor nos nossos corações. Ele conduz a experiência de salvação, guia a toda a verdade e nos capacita para a missão. Visto que o Espírito Santo ele neutraliza a obra satânica degenerativa, não é surpreendente que Satanás tente, né, por todos os meios, distorcer a nossa compreensão da natureza da obra do Espírito Santo, enquanto alguns negam a sua personalidade, outros elevam os dons do Espírito acima do poder transformador. E aí nós temos aqui em Atos 8, 4 a 24, nós vimos Simão, o feiticeiro de Samaria, que queria receber dons do Espírito Santo sem ter sido regenerado por ele. Como essa mesma atitude ainda se manifesta nos nossos dias? O Simão queria comprar até, né? Impressionante. Ele ficou tão encantado com a atuação do Espírito Santo ali, através do ministério dos discípulos. Ele falou, rapaz, eu quero esse negócio para mim, aí vende para mim. Vale quanto? Eu quero também fazer esses milagres, etc. e tal. E aí a lição nos alerta para esse perigo, né? O autor do guia aqui, ele nos alerta para esse perigo de dar mais importância aos dons que à transformação que o Espírito opera no coração da gente. Então, a gente tem que partir sempre do ponto de vista que a grande preocupação de Deus e que é guiada através da obra do Espírito Santo é essa obra que ele, o Espírito Santo, faz de nos ajudar na compreensão da verdade. O texto diz que o Espírito Santo nos guia em cada passo dessa jornada, de tal forma que a gente se conheça melhor, de que a gente se fortaleça na jornada e que a gente seja, através da obra dele, vencedor como Cristo foi. Então, tudo que esteve disposto ou à disposição de Cristo para que ele se tornasse vencedor, está também à nossa disposição. Inclusive a guia e orientação do Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, diante dos nossos erros, problemas, dificuldades que todos enfrentamos, não é? Nós temos que buscar continuamente, como disseram as minhas amigas professoras aqui, muito bem, Marlice e Jani,
nós temos que buscar continuamente. Não como Simão fazia, né? Interessado no milagre. Há uma pretensão, né? No mundo religioso hoje de uma busca excessiva pelo milagre. Eu quero essa maravilha na minha vida, né? Mas a obra do Espírito Santo é guiar a verdade, a obediência, a transformação das minhas tendências herdadas e cultivadas, como diz Ellen White, né? Para que eu me torne uma pessoa melhor. Deus não me dá um poder para eu usar aquele poder sem que eu seja uma pessoa diferente. Então, o grande interesse de Deus é que eu seja, como disse a professora Marlice, é que eu tenha a mente de Cristo, é que eu viva a experiência. Porque o nosso ser é um ser holístico, completo. Eu não posso só me desenvolver num lado sem me transformar pelo outro. Eu não posso fazer a obra de Deus por um lado e a do inimigo por outro lado, né? Então eu tenho que entender que Deus me dirige desta forma. E o agente, o grande agente desta obra de mudança, de transformação e de capacitação do meu ser é exatamente o Espírito Santo. Maravilha. Muito bom. Recentemente eu estava conversando com um amigo que ele deixou a doutrina espírita e veio para o cristianismo, e eu perguntei para ele, falei, o que é que foi de decisivo para você fazer essa mudança? E ele falou justamente que quando ele fez um estudo entendendo sobre o Espírito Santo, ele falou, enquanto eu estava nessa outra doutrina, eu dava autoridade para todo e qualquer espírito me influenciar, mas quando eu entendi quem era o Espírito Santo, eu falei, eu não vou dar autoridade para nenhum outro espírito que não seja o Espírito de Deus. Eu achei isso muito profundo e falei, nossa, interessante esse pensamento, e vale realmente uma reflexão. E aí chegamos aqui na quinta-feira, que também traz um tema importante, Eni, que fala sobre pronto para o seu aparecimento. E aí com base em 2 Pedro 3,14, 1 João 3, versos 1 e verso 3, que diferença há entre preparar-se para a segunda vinda de Jesus e estar pronto para o glorioso dia, né? E posteriormente a lição também traz outros textos, né? Salmos 95, 7 e 8, Hebreus 3, 7 e 8, 15, 4, 7. E o que esses versos dizem sobre estarmos prontos agora mesmo? Então, muita gente que não acredita na segunda volta de Jesus usa a própria Bíblia para atacar a gente muitas vezes, né? Porque os discípulos, alguns até acreditaram que não fosse passar pela morte, interpretação deles mesmos, né? E até hoje, tantos anos depois, por que Jesus ainda não veio? E eu gostei muito disso, a lição desse dia, porque o autor nos chama a atenção para o perigo de nos distrairmos. Toda distração, ela tem uma consequência. Algumas até engraçadas, né? Quem não tem uma história de distração, trocou alguma coisa, esqueceu, e muitas vezes a gente tem histórias para contar engraçadas, mas muitas vezes nós temos prejuízos, como uma vez, em vez de colocar o soro fisiológico no meu nariz, eu coloquei um outro produto e tive que correr para o hospital e perdi uma noite de sono, ainda atrapalhei a noite de sono da minha filha e do meu genro também. Então, mas a distração com as coisas desse mundo, ela pode ter um prejuízo muito grande, que nós podemos perder a vida eterna. E isso é muito sério. Então, nós temos que estar atentos hoje. Eu tenho algumas histórias bem tristes na minha família que me fazem pensar nisso todos os dias. E a mais recente aconteceu em 2015, 14 de junho de 2015. A minha irmã saiu para uma festa de aniversário da sogra, que era do lado da fazenda onde ela morava. E na volta sofreu um acidente de trânsito, num lugar, assim, em frente à fazenda dela, o lugar mais improvável do mundo. E ali minha irmã perdeu a vida. O tempo dela acabou ali. Então, a gente tem que ter em mente, assim, o que nós temos é o hoje para nos preparar. Hoje é o dia, como o pastor Davi falou, a Marlice falou, de buscar o Espírito Santo, de estar pronto. E continuamente ir crescendo em graça, em sabedoria, nos santificando. Esse sim é um processo que só vamos terminar no céu, né? Quando for mesmo na volta de Jesus.
Mas estar pronto, sim, temos que estar prontos hoje, porque esse pode ser o nosso último dia de vida. Verdade. O ontem já foi, o amanhã a gente não sabe se vem. A decisão ela realmente tem que ser hoje, né, Marice? E aí, chegando na sexta-feira, queria que você fizesse aquele fechamento aqui da lição. Então, eu gostaria de falar só, complementar, Ricardo, quando você falou das doenças, né? O que o mundo tem enfrentado e que a previsão de enfrentar, né? Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não nos deixa a própria sorte. Agora, as previsões estão acontecendo, mas isso já tinha sido previsto há muito tempo. Aqui no livro Ciência do Bom Viver, na página 241, fala sobre a cura mental. E olha o que ele fala. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental, desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. A doença é muitas vezes produzida e agravada grandemente pela imaginação. Então, nós estamos vivendo em um mundo em que você acabou de falar que as pessoas estão buscando a quem seguir. E às vezes a gente vê uma pessoa na internet que tem trocentos seguidores e você pensa assim, mas por quê, né? O que ele faz? Assim, tá seguindo o quê aqui exatamente? Né? A gente não entende. E a gente vê isso todo dia. Então as pessoas elas estão como se elas estivessem sem rumo, sem referência nenhuma. Elas não têm onde buscar, né? Assim, não tem entre aspas, né? Não conhecem. Elas perecem por falta do conhecimento. E isso a gente vê ao lado da gente, longe da gente, em qualquer lugar. Né? A gente está vendo esse tipo de coisa. E muitas vezes a gente fica remoendo problemas, remoendo dificuldades, em vez de buscar a Deus, né? E tentar entender o porquê daquela situação. Né? Na lição passada, do trimestre passado, nós estudamos muito sobre os crisóis. Né? Então, às vezes, olha, eu tenho passado por crisóis, e depois que eu estudei essa lição, como mudou a minha visão do meu problema, sabe? Como mudou a minha visão do meu sofrimento? Mudou muito, porque quando eu passo por alguma coisa agora, eu fico pensando assim, Senhor, é para que tudo isso? Me mostra logo, me mostra, me fala que é para eu seguir, para não continuar muito esse crisol por muito tempo, né? A nossa tendência é ser tudo para ontem, né? Mas assim, eu falo mesmo isso com Deus, falo, Senhor, eu quero aprender logo, eu não quero ficar demorando no aprendizado. Então, quando a gente entende as coisas, muda o nosso pensamento, né? Então, a gente tem que evitar essas coisas para que a gente tenha a cura mental. A gente tem que buscar Cristo, viver unido com Ele, para a gente ter a mente dele, e a nossa mente ser tratada a cada dia com o nosso avanço na intimidade com Deus, para que a nossa mente seja tratada de forma que ela seja curada. Talvez não seja curada até a volta de Jesus, né? Como você falou, Jani. Mas a gente vai chegar num nível que talvez a gente não adoeça até 2030. É o que Paulo fala, né? Marlise? Renovação. Exatamente. Da mente. Renovar a nossa mente. Então, eu só queria ler, para concluir, Provérbios 17, 22, que diz assim, eu amo essa passagem, amo mesmo. Ela fala assim, ó, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, naquela passagem que diz que a nossa mente é que gera todas as coisas, aqui também está dizendo, né? Se eu tenho coisas boas na minha mente, o que vai acontecer? Eu vou ter remédio, né? Agora, se eu tenho um espírito abatido, eu vou adoecer. Verdade. Então, que nós possamos ter sempre uma mente alegre, com boas coisas, né? E tentar resolver as coisas também. Essa é uma boa cosmovisão, né? Verdade. Que nós precisamos desenvolver na nossa vida. É verdade. Ao invés de estar tão ligado às coisas deste mundo, né? Ver de um outro ângulo, né? Ver de um outro ângulo. Que o mundo coloca. O mundo está muito preocupado com dinheiro, com aparência, com tanta coisa, né? Quando você vê a cosmovisão bíblica, que é muito mais ampla do que as coisas temporais, aí até a nossa saúde mental e etc., né? Verdade. Ela é, como diz Paulo, em Cristo ela é renovada. Verdade. Então essa é a cura que nós temos seguindo a Cristo.
E nós vemos também, enquanto a Marlis falava, me veio à mente aqui um texto, né, de Ellen White, quando ela diz, né, muitos dos que passam a vida como inválidos poderiam ser sãos se tão somente assim pensasse. E eu te pergunto, o que você tem pensado? Lembra sempre, você não é seu pensamento, nem tampouco seus sentimentos. Você tem que estar acima disso. Aí vocês perguntam, mas se eu não sou pensamento, se eu não sou sentimento, o que eu sou? Sabe o que você é? Você é 1 Pedro 2,9. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus com o objetivo de proclamar as virtudes daquele que te chamou da treva para a sua maravilhosa luz. É isso que você é. Se você de repente está passando por um problema emocional, Filipenses 4,8 também, tudo que é puro, tudo que é honesto, justo, louvável, se tem louvor, se tem virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Faça isso e você vai encontrar uma paz que excede todo entendimento. Amém. Para a gente fechar, vou pedir para a Geni fazer uma oração. Pode ser, Geni? Pode sim. Por favor. Senhor Deus, muito obrigada por esse amor tão grandioso que o Senhor demonstra por nós todos os dias quando abrimos a Tua palavra. Senhor, que esse amor cresça em nossos corações, que possamos também alcançar outras pessoas. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está estudando conosco a Tua palavra. Que o Seu amor as alcance também, Senhor, e que elas também sejam luzes onde quer que elas estiverem. Que a luz delas possam brilhar e abençoar também a outras pessoas com essas palavras de esperanças que nós encontramos em Tua palavra. Muito obrigada por esse estudo. Continue abençoando, Senhor, a classe dos professores, a equipe, as pessoas que assistem de casa, para que nós possamos estar prontos no dia que o Senhor nos chamar. Amém. É o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse conteúdo, que tenha certeza que você está espalhando bênção para as outras pessoas também. Muito obrigado e até a próxima lição.